paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, Because You Too, porque você também, porque você é a mensagem de hoje. E hoje eu quero falar de uma coisa bem assim, alguns sente, alguns sofre, alguns espera, do amor, né? Hoje eu quero falar desse amor que alguns sabem, alguns já sentiu, alguns sentem e alguns já não tem mais esse amor. Eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem que se encontra ali. Vamos dar uma lida. A mensagem que se encontra, a passagem em 1 Coríntios 13, vamos estar lendo alguns versículos. Eu anotei alguns versículos para a gente poder estar lendo e eu quero te dizer o porquê que eu estou falando hoje do amor. Eu estava assistindo uma série e já é a segunda vez que eu estava assistindo. Mas eu nunca me atentei muito, né? Na primeira vez que eu assisti foi porque me falaram assim, essa série eu achei muito bonita. Na primeira vez que eu assisti eu achei bonita. Mas hoje, eu terminando de ver nessa série, o Senhor foi ministrando meu coração, foi falando no meu coração, foi trazendo uma mensagem que eu não tinha prestado atenção no momento que eu tinha assistido a primeira vez, mas dessa vez que eu assisti, eu fiquei com o coração assim, mais saltitante e prestando atenção e levando para o lado espiritual da coisa, né? Então, eu quero deixar aqui a mensagem para vocês. Vamos estar lendo ali em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Eu vou ler alguns versículos. Na verdade, aqui está dizendo o amor sofredor, né? E diz assim, aqui na minha tradução diz a caridade sofredora. Então, ali no capítulo 13, né, do 1 Coríntios 13, e o capítulo 4, diz sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviedade, não se ensoberbece. No versículo 5 diz não se porta com decência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. No versículo 6 diz assim, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. No 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aí, o 7. E na minha tradução diz a caridade, mas nas outras traduções que a gente procura, diz o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviedade, não se aborrece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. No versículo 6 diz, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Amém? E é isso, hoje eu quero falar sobre o amor. Aqui em Coríntios, tem um versículo Deus fala sobre o amor. Se você passando a Bíblia, né, nesse versículo, ele diz a suprema excelência do amor, né, o amor. E você decorrendo nesse versículo, nesse livro, né, do Corinto, a gente também lê, porque Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. E a gente fala sobre a igreja. E fala sobre o amor, e Deus fala aqui sobre o que esperaria, né? Ali nos versículos 10, ele diz assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo me cheguei a ser um homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior desta é o amor. Aqui fala a caridade, né? Caridade, o amor. E trazendo para o nosso tempo, né, do amor, e o Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria. Né, está escrito ali em Mateus, né, Mateus 24, do 1 ao 14. No 11 ele diz assim, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar as iniquidades, isso no versículo 12, e por multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Quando eu estava assistindo essa série, eu achei assim, e é bem conhecida, eu não sei, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto muito de filme romântico, eu não gosto muito de série romântica, mas eu ali assistindo a série, o Senhor estava falando
muito no meu coração a respeito disso. E como nós se comportamos, né, diante desse amor genuíno, desse amor sacrificial. E eu ali assistindo essa série, o Senhor falou ao meu coração que às vezes a gente se comporta assim, às vezes a gente quer, né, ser donos de nós mesmos, CEO da nossa vida, a gente quer mandar, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente acha que a gente sabe tudo e que não precisa de ninguém. E ali o Senhor falando no meu coração, eu fui escrevendo, né, o que o Senhor estava falando. E muitas pessoas, eu até coloquei no meu status no WhatsApp, e algumas pessoas falando, comentando, mas assim, foi uma série muito ligada ao amor, né, e ao sacrifício desse amor. A gente sabe que o maior sacrifício, quem fez foi Jesus Cristo. Mas até a gente chegar até Jesus Cristo, porque nós não nascemos conhecendo Jesus Cristo, né? Nós temos uma essência, lógico, nós temos essa essência do amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos essa essência dentro de nós. E às vezes as pessoas se perdem, né? No decorrer, como foi falado aqui na palavra, a gente se perde no decorrer dessa caminhada. Então, às vezes, quando você conhece o primeiro amor, como ele diz aqui, quando você é menino, quando você se apaixona, né? Que a verdade é essa, você se apaixona. Então, a sua vontade é estar perto dessa pessoa que você tanto ama, você quer estar mais perto, você quer fazer tudo para agradar ela. Né? A gente já passou por isso. E quem não passou, vai passar, né? Porque o ser humano, ele é apto a amar, mesmo que ainda ele não saiba o que é o amor. E porque o amor vem de Deus, né? Na pessoa, você então, se dedica a ela, né? E nessa série, eu quero fazer aqui um breve, né, resumo. E talvez se você chegar a assistir essa série, você vai entender, vai ver com os olhos espirituais, né? Pode ver, muitas pessoas podem ver com os olhos carnais e ver, não existe esse amor, né? Porque nós esperamos esse amor, mas às vezes a gente não dá também esse amor, a gente só espera, a gente não quer se sacrificar por nada e nem por ninguém. Então Jesus Cristo é esse advogado, né, fiel, que a gente conhece. Esse advogado fiel, que muitos ainda não conhecem esse verdadeiro amor, ainda não teve esse encontro com Jesus. Então eu quero deixar aqui. Nessa história, ele é um advogado e ela é uma CEO. E ele se encontra. Só que ele não conhece, né, quem ela realmente é. E o que ela tem. No decorrer desse encontros, né, eles se encontram, casam e aí depois ele descobre realmente quem ela é. Mas no decorrer desta caminhada, deste amor, ele é o advogado que se sacrifica por ela, tá todo o tempo do lado dela, fazendo tudo por ela. Até que essa CEO, que comanda a sua vida, que ela não precisa de ninguém, né, rica, né, tem poder, então ela se encontra em uma enfermidade. Quando ela se encontra nessa enfermidade, o que acontece? Ela perde tudo, ou seja, quando você se encontra numa enfermidade, você não tem outra coisa para fazer. Mesmo que ela tenha dinheiro, mesmo que ela tinha um status, né? Ela não pôde fazer nada. Então, o advogado fiel começa a correr atrás de recursos, começa a correr atrás daquilo que ele quer. Ele deseja que ela sobreviva. Olha o advogado. O advogado, o marido dela, né, que estava ali, ou seja, o noivo, né, o nosso noivo, e a igreja do Senhor, que acha que é dona de tudo, que sabe tudo e que não precisa de nada e nem de ninguém, né? Ela precisa, o quê? Ela precisa de amor. Então ela tem o tempo inteiro uma pessoa chamada advogada ali do lado dela, né, fazendo muitas coisas. E eles não entendem a atração, o coração, né, o coração dela sente, eles se amam, mas não se declaram, né? É que nem a gente ama Cristo, a gente sabe quem é Cristo, mas a gente acaba não se achegando a Cristo. Você, ou talvez é o único, né? Cada um tem a sua experiência com Cristo, cada um vai ter a sua experiência com Cristo. E ali, nessa série, eles realmente têm um amor verdadeiro, genuíno. Ainda que o inimigo se apresente, ainda que o inimigo apareceu na vida dela, ela esteve no deserto, ela passou por muitas coisas, e ele esteve ali com ela. Esteve ali, né? E muitas das vezes é assim. E ele ali se refere ao que? A um casamento. Ele se refere a um casamento, a união. Que muitos acham que, porque ela tinha um status. Ele não conhecia ela pelo status, ele casou pelo amor. Né? Ele teve essa comunhão com ela por amor. E ali no decorrer, pode ter se passado muita coisa, perdeu muita coisa, mas o amor permaneceu, o amor deles permaneceu. O que eu quero dizer, o que eu trouxe assim aqui, quero trazer aqui para vocês, e o meu coração, e o que o Senhor ministrou no meu coração. Ela estava ali, sem saber o que estava fazendo, ou seja, ele era o advogado dela, né? O advogado dela, um amor genuíno, né? E estava ali o tempo inteiro. Ele nem esperava nada, porque ele era bem maltratado também. Então, assim, olha só, que eu quero trazer no coração de vocês. É assim com Jesus.
esse amor que a gente sente. Quando ele diz ali, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, né? Decorria como menino. Então, quando nós estamos no primeiro amor, a gente se sacrifica a Cristo, a gente se sacrifica a pessoa que a gente ama, como num casamento, né? E o Senhor, às vezes, traz à nossa memória o casamento, né? É o nosso noivo e nós somos a noiva de Cristo, ou seja, nós somos a igreja do Senhor, a qual ele espera. Então, quando ele fala sobre o amor, ele diz sobre esse amor sacrificial que a gente não quer passar, sabe? A gente sabe que dói, né? O amor, ele dói, né? Mas ele tudo suporta, né? Como ele diz, ele suporta muitas coisas, suporta a traição, suporta o medo, suporta a aflição, porque ele ama aquela pessoa. E ali, quando o Senhor estava falando comigo, eu fui escrevendo, né? Sobre o que Deus estava ministrando. Cada parte da série, o Senhor ministrava no meu coração. Ele amava ela incondicionalmente, então ele fazia tudo por ela, tudo, para que ela estivesse bem e que ela estivesse feliz e que ela sobrevivesse, né? Para que ela pudesse ter uma vida. Lógico, a gente sabe que quem dá a vida é Deus. Mas é só assim para você trazer a memória quem Cristo é na sua vida. E ali, ele foi falando, esse amor, né? Não existe, né? No decorrer, a gente falou, nossa, esse amor não existe. Mas a gente sabe que quem conhece a Cristo sabe que esse amor existe, né? E não só existe, como já foi feito o sacrifício da cruz, né? Por amor a nós. E ali falando sobre o amor, o Senhor foi abrindo a minha mente. Coisas que às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa é sem amor, ela não sabe, né? Como que a gente vai dizer que ama o nosso próximo, ama a Deus se a gente não ama o nosso próximo? Então a gente precisa amar. É difícil? É, né? No caso é difícil. Às vezes você é pisado, você é humilhado, você sofre tantas coisas por amor, né? E a pessoa sofria muito. E se fosse outra pessoa, ou se fosse nós mesmos, que diz, muitas vezes diz, não, eu sou cristã, mas não suporta nada. Não suporta nada, não tem amor, os seus olhos, né, são mal, porque o Senhor disse que se o seu coração for bom, tudo aquilo que está dentro de você será luz, terá paz, né, seus olhos refletirão a alegria do coração, um coração alegre, formoseia o rosto. E aí, Deus foi ministrando e falando comigo. E ali, eu anotei, né, ali, Jesus é o nosso advogado fiel. O Senhor procura que nós sejamos essa pessoa que ame dessa forma. E às vezes, aparece o amor verdadeiro, a gente só vê quando aparece uma enfermidade, quando alguém vai para um deserto, onde te falta todo mundo, mas não falta a pessoa que te ama, de verdade. E ali ele falando sobre o dinheiro, sobre o poder, né, que às vezes a gente acha que a gente tem o poder, no caso, né, CEO da sua própria vida. Você acha que você pode ter o poder, o domínio sobre você, o domínio sobre todas as coisas na sua vida, mas você não tem o domínio sobre todas as coisas, né? Lógico, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher, mas você não tem todo o poder. O poder está na mão do Senhor. Então, ela foi necessário ela ver muitas coisas. E pessoas se afastaram, pessoas foram para longe, mas pessoas que eram próximo, que estava distante, se achegaram. Ou seja, uma família, teve uma união, né? Mais uma vez a gente traz para essa união familiar, essa união que não tinha antes. Então, olha só. Como que você vê as coisas no mundo espiritual? Depende dos seus olhos e o que você está vendo e o que o Espírito Santo está testificando sobre você. Então, trouxe essa... Agora, eu te pergunto, você não gostaria de viver uma linda história de amor? Porque às vezes a gente vê e a gente fala assim, não, isso não existe. Ah, esse amor aí não existe, não. E eu vou te falar uma coisa, você chora mesmo, é uma série que você realmente chora, porque você sente o amor, né, dessa pessoa, e o amor que não é muitas das vezes correspondido, mesmo que começou com um amor, né, esse amor do primeiro amor que o Senhor nos diz também, né, desse amor. Às vezes a gente, quando a gente se converte, a gente busca fazer mais para Deus, busca estar mais perto de Deus, e não somente em Deus, o ser humano, ele é feito de amor, né, quando ele ama, primeira coisa que quando você começa a amar uma pessoa, você quer se dedicar para ela, você quer fazer as coisas não para a pessoa. E quando você consegue fazer isso, você se sente bem, você se sente vivo. E ali, esse advogado e essa CEO foi passando esse processo de amor, né? De amor verdadeiro, que sustenta, né? O que suporta ao cuidado de Cristo, né? Nosso coração, a nossa mente. A gente começa a ver o que é bom e o que nos trouxe até aqui. Que amor é esse? Um relacionamento, né? E não se diz somente ao casamento, mas se diz uma igreja. Quando a gente põe tudo, né? Quando diz assim, a base de um casamento, né? É o tripé do relacionamento, essa corda, né? Que sustenta, né? Eles falam que a corda de 3 dobras sustenta o casamento, ou seja, Cristo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, você é o seu cônjuge e a presença do Senhor, né? E Deus sobre todas as coisas. Então, esse é um relacionamento que a gente fala assim, o amor, a gente sempre fala o amor, mas mesmo que se sente, né? Não um amor falado, mas um amor sentido.
E ali em Corinto, a gente lê, quando o Senhor fala, ele é bem curtinho, é do 1 ao 13, mas o Senhor fala muito sobre isso e nos alerta sobre os profetas e sobre as profecias, porque viria as profecias e ali tem muitas, as pessoas iriam se esfriar, né, espiritualmente. Né? E quando o Senhor começa a falar ali, ele começa a trazer a nossa memória realmente, porque nós ouvimos falar do amor, né? Nós sabemos que o amor suporta todas as coisas. Quem ama de verdade, quem se sacrifica a entender realmente sobre esse amor. O porquê desse sacrifício que o Senhor fala tanto, né? Sobre, porque as pessoas vão se esfriar, né? Ali em Mateus ele fala que o amor de muitos se esfriariam. Mas por que o amor de muitos se esfriaria? Sabe por quê? Porque haveria muitas profecias e confundiria as pessoas, confundiria a voz do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, por mais que o inimigo passe por alguém que não é, como nessa série foi falado, mostrado, pode ver muitas coisas, você esqueceu de muita coisa, que talvez você só vai saber o nome, então assim, ele não vai se enganar, o seu coração, porque ele sentiu o verdadeiro amor, ele sente aqui, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você sente no seu coração, você sabe, você testifica, por isso é importante você realmente saber o amor, conhecer esse amor de Cristo, conhecer quem te ama de verdade, aquele que fala com você, aquele que está no seu pior momento, que advoga as suas causas, todas elas, né? O Senhor é nosso advogado fiel, ele está aqui para advogar todas as suas causas. Eu não sei qual é a sua causa que você precisa que esse advogado, né, entre e julgue essa causa e te defenda nesse momento. Mas eu sei de uma coisa, que se você conhecer o verdadeiro amor desse advogado, você vai saber, mesmo que as pessoas tentam te enganar, como é dito aqui, muitos, o amor de muitos se esfriará, porque a iniquidade vai aumentar. Então a gente vê muitas pessoas falando que não existe, que esse amor não existe, que isso já começa a ser egoísta. Se você decorrer da sua vida e de onde você passar, você vê as pessoas como elas estão egoístas, elas não estão mais, elas não pensam no seu próximo, né? Como diz o Senhor, que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Mas ninguém pensa no seu próximo, né? Eu trabalho num lugar onde tem muitas pessoas. E eu vejo ali que as pessoas não... São poucas as pessoas que se preocupam com outras pessoas. Elas querem dela. Eu vou fazer a minha parte e tchau, tô indo embora. Então, assim, às vezes você se preocupa com o próximo. Quem há de vir de mim, né? Depois de mim. O que ele precisa também? Ele precisa desse IP? Ele vai precisar dessa scanner? Ele vai precisar... Né? Então, tudo é nossa vida. Então, quando a gente lê aqui a palavra do Senhor, a gente medita, né? O Senhor não quer só que a gente leia como um livro normal, mas que você medite, que você traga para o seu coração, né? O nosso coração, e sente a presença do Senhor, sente a presença do Espírito Santo. Você não teve um encontro com o Senhor ainda, você ainda não sabe o que é o amor, né? Você ainda está apaixonado, né? Então deixa mesmo, cada dia você se apaixonar mais pelo Senhor. Então esse é o amor verdadeiro, genuíno, foi o que aconteceu, né? Jesus morreu na cruz por amor a nós. E como descobrir esse amor? Como saber, né? Quem é que me ama tanto assim, que está disposto a morrer por mim, né? Falando sobre esse amor, eu entendi que Deus nos amou de tal forma que ele escolheu, né, esse filho amado, ele deu como sacrifício. E Jesus, nosso advogado fiel, está aí para advogar as nossas causas, falar do amor, falar, né, desse amor sacrificial que você tanto precisa e que tanto espera, e que talvez você pense que não exista esse amor, que não exista pessoas que te amem dessa forma. E eu quero deixar no coração de vocês, medite nessa palavra do amor, medite para saber mais, não deixe se enganar. Tem muitas pessoas, tem muitos profetas que têm falado, que tem, né, as profecias, tá chegando, muitos falsos profetas, muitas falsas profecias. Você precisa saber quem é Cristo para que você não se engane, para que você saiba quem é esse Jesus que salvou, que te curou, que te protegeu em todo o tempo. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Guarde ela, medite nela, para que você saiba quem é que te ame de verdade, que não vai deixar você por nada. E ainda que você ache que você domina a sua vida, que você ache que você sabe de tudo, que você pensa que não existe esse amor verdadeiro, que não existe esse amor sacrificial, que você entenda que Jesus é esse amor, Jesus é esse que te curou, né, que te salvou, que deu a vida por amor a ti. Amém? Eu quero estar orando por você, para que Deus trabalhe no seu coração, para que esse amor que você conhece e aqueles que você ainda não conheceu, e se você não conheceu um amor verdadeiro, genuíno, que o Senhor possa se apresentar para você, que você possa conhecer verdadeiramente que Jesus é o amor que morreu na cruz por você, antes mesmo de você existir, antes mesmo de você o conhecê-lo, saber que Ele é o verdadeiro, Ele é o fiel amigo, é advogado, Ele está todo o tempo ao seu lado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero agradecer
por este momento. Eu quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a destra das Suas mãos. Pai, eu quero também, Senhor, neste dia chamado hoje, Senhor, que o Senhor possa abrir esses corações, Senhor Jesus, dar sensibilidade para sentir esse amor genuíno, Pai amado. Aqueles que ainda não conheceram, Senhor, o amor, o sacrifício, Senhor, de amar. Meu Pai, só tenho ouvido, Senhor, na Tua palavra diz que o amor de muitos se esfriariam, Senhor. Por causa das iniquidades, as pessoas não têm mais sentido, Senhor, este amor. Meu Pai, eu peço neste momento que o Senhor possa visitar este coração, se ele está, meu Pai, triste, se ele está oprimido, se ele não sabe, meu Pai, muitas das vezes olha, Senhor, e acha que não vai acontecer com ele, que ele não tem a chance de ser feliz, que ele não tem a chance de encontrar esse verdadeiro amor. Meu Pai, que o Senhor possa despertar, Senhor Jesus, dentro dele, este amor genuíno, Senhor, este amor, Senhor, que ele às vezes pode achar que não tem, mas que está adormecido, que o Senhor traga memória, Senhor. Ah, Senhor, tudo aquilo que traz esperança, Senhor, que o Senhor possa unir, Senhor Jesus, essa união, eu não sei onde foi feita, onde foi quebrada muitas das vezes, meu Pai, por uma falta, Senhor, de fidelidade, Senhor, ou até mesmo, Senhor Jesus, Pai, desprezo, eu não sei, Pai amado, mas ali na Sua palavra diz, Senhor Jesus, que o amor de muitos se esfriaria, mas que nós possamos a cada dia se achegar ao Senhor, porque esse é o amor que tudo pode, tudo suporta, e que nós possamos sim despertar, Senhor, em nosso coração, este amor que o Senhor nos trouxe, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que é verdadeiramente amar, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a amar o nosso próximo. O Senhor disse que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e a nós mesmos, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor, que nós possamos mostrar este amor. Pai, eu peço neste momento que o Senhor guarde esse coração, Senhor Jesus, que sofreu alguma perca, Senhor Jesus, no meio dessa caminhada, no decorrer, Senhor, dessa caminhada, que era como um menino, Senhor Jesus, e fazia todas as coisas para o Senhor, porque estava apaixonado pela esta obra, e de repente, no decorrer desta caminhada, Senhor, em algum momento da vida, meu Pai, ele desistiu, Senhor, desistiu de falar, desistiu, meu Pai, de estar na Tua presença, de fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra, fazer aquilo que Te agrada, Senhor, por amor a Ti, Senhor, pelo amor àquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Senhor. Ah, Pai, eu peço neste momento que o Senhor visite este coração, desperte esse missionário, desperta, Senhor Jesus, os Seus discípulos, meu Pai, para que eles possam olhar, Senhor, com amor, meu Pai, de amor, de sacrifício, qual o Senhor entregou ali a Sua vida, Pai, por amor a nós, Pai, na cruz do Calvário, Senhor. Eu quero agradecer este momento. Eu quero agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor Jesus, que o Senhor venha abraçar, ainda que faltar pai, ainda que faltar mãe, ainda que faltar, Senhor, cônjuge, Senhor, filhos, meu Senhor, que o Senhor possa abraçá-lo, Senhor, abraçá-lo com o amor fraternal, com esse amor de pai, esse amor, Senhor, que não mediu esforço, Senhor Jesus, e que tem mostrado o quanto o Senhor tem nos amado, e que o Senhor tem nos encontrado, Senhor, no meio da nossa dificuldade, às vezes, meu Pai, numa morte espiritual, Senhor, que o Senhor possa trazer vida, Senhor, a esse que está parado, que não está mais, Senhor, seguindo esse caminho, buscando fazer a Tua obra em todo o tempo. Eu peço agora neste momento que este coração, Senhor, venha voltar a bater, Senhor, ao sentir a Tua presença, sentir amor a fazer a Tua obra, sentir amor, Senhor, em ver, Senhor Jesus, essa vida, meu Pai, da Tua igreja, Senhor, voltar, Senhor Jesus, a caminhar e a esperar pelo noivo, a qual o Senhor disse que iria para o Pai, Senhor, que o Senhor ia preparar um lugar para nós outros e que nós estamos preparados, Senhor, para a Tua volta. Porque tudo se refere, Senhor, à sua ida, mas também à sua volta para resgatar os seus escolhidos, os seus prometidos. Pai, eu peço também, Senhor, por cada um dos seus filhos, Senhor Jesus, que pode ter perdido a fé em meio a essa caminhada, Senhor, que o Senhor possa avivar, meu Pai, essa fé, Senhor, em Ti, meu Pai, nas Suas palavras, nas Suas promessas, que o Senhor venha trazer vida, Senhor, onde não tem, que o Senhor venha restaurar a saúde, porque o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor opera, meu Pai, a primeira palavra é a Tua, não é a última, porque o Senhor disse haja e tudo se fez no abrir da Sua boca, e eu peço, Senhor, neste momento, visita, Senhor, os enfermos, visita, Senhor Jesus, aqueles que já perderam a esperança, que não pensa mais, Senhor Jesus, que não tem mais esperança, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, trazendo vida onde já tinha morte, Senhor. Nós pedimos neste momento, visita, Senhor, casais, visita, Senhor, casamentos, repreenda todo espírito, Senhor, sobre a família que tem trazido destruição, Senhor, separação. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar, Senhor Jesus, com a sua mão poderosa, fazer aquilo que não espera, porque o Senhor gosta, Senhor, de operar naquilo que já é impossível para nós, Pai, porque aquilo que é possível para nós fazemos, mas aquilo que é impossível, o Senhor opera. Meu Pai, entra agora com o Teu poder, porque Tu és dono da vida e o Senhor conhece todas as coisas, Senhor, faz aquilo que lhe aprai, guarda, Senhor, a nossa mente, guarda o nosso coração, meu Pai, se os nossos olhos, Senhor, muitas das vezes tem nos enganado, meu Pai, tem nos mostrado, Senhor, só destruição e tristeza, que o nosso coração, Senhor, pulse, Senhor, e traga à nossa memória aquilo que realmente nos traz a esperança, Senhor, de uma vida melhor, meu Pai, sabendo que o Senhor está conosco,
Ele está segurando em nossas mãos e não tem nos deixado, Senhor, de forma alguma. Pai, eu peço também que visite os necessitados, Senhor. Que o Senhor possa visitar, trazer a providência que eles precisam. Eu sei que o Senhor conhece e quando o Senhor manda, Senhor, o Senhor diz que até o diabo obedece. Meu Pai, então manda, Senhor Jesus, Pai, a providência. Manda, Senhor, porque ali quando Elias estava com fome, Senhor, e ele sentou ali debaixo daquele pé, Senhor, de zimbro, o Senhor trouxe até o corvo, Senhor Jesus, para o alimentar, Senhor. O Senhor trouxe o corvo para alimentar e ali quando ele comeu, Senhor, ele ficou mais forte e ali ele caminhou mais uma milha, Senhor. Eu peço, Pai amado, que o Senhor guarde e protege, Senhor, este que está desanimado, Senhor. Eu não sei se é financeiro, eu não sei se é alimentar, eu não sei, Senhor Jesus, se é familiar, Senhor. Eu não sei em que área, Senhor, ele precisa do teu socorro, mas eu sei que o Senhor pode fazer e basta apenas o nosso coração crer e esse amor, Senhor, que nós temos em Ti, for despertado, Senhor, em nossas vidas. Meu Pai, eu sei que Ele vai ouvir, Senhor, a Tua voz, Ele vai voltar a crer, Ele vai voltar, Senhor Jesus, a ter fé, Senhor, que o Senhor pode fazer. Pai, eu peço neste momento, Senhor, visita aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, visita a nossa parentela, visita a nação brasileira, visita, Senhor, essa nação americana e todas as nações, Pai, no decorrer deste mundo. Meu Pai, o Senhor conhece onde a sua palavra precisa, a necessidade dos missionários. Envia, Senhor Jesus, aqueles que precisam, Senhor Jesus, fazer a tua obra. Meu Pai, que tem disposição, Senhor, e tem a palavra, e que tem chamado, e que foi disponível, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor pediu e que o Senhor necessita que faça essa necessidade, Senhor Jesus, Pai, dentro dessa nação. Meu Pai, nessas nações que não podem chegar a suprimentos, que o Senhor envie um jeito, Senhor, de chegar, para que não falte, Senhor, o alimento, para que não falte os recursos necessários, Pai, para toda a obra, Senhor. Eu te peço, Senhor, neste dia chamado hoje, que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas e deseja que sejamos melhores, meu Pai, como cristão, amar como o Senhor nos amou, amar, Senhor, como o Senhor amou a sua igreja, a noiva de Cristo. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor. O Senhor disse que amar o nosso amigo é fácil, mas amar o nosso inimigo, Senhor, isso se torna difícil. Então nos ajuda, Senhor, a amar aqueles, meu Pai, que muitas das vezes não está perto, Senhor Jesus, não entende o nosso propósito, não entende, Senhor, o nosso chamado, e muitas das vezes, Senhor, não tem os olhos espirituais, não tem visões espirituais como o Senhor deseja que a igreja do Senhor tenha. Pai, eu peço neste momento, visita, Senhor Jesus, Pai, aqueles que se colocaram na disposição da tua obra, disposição, Senhor, para fazer o teu ID, fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor, pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Pai, no decorrer desta terra, Senhor Jesus, que nós possamos estar, não pelas nossas forças, porque nós não temos forças para seguir, mas sabendo que o Senhor, Pai, é o nosso advogado fiel, o nosso amor, Senhor, é quem nos guia, é quem nos faz, Senhor, correr, Senhor, mais uma milha, quando estamos querendo parar, quando estamos querendo desistir, Senhor, no meio desta caminhada, porque o Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor, quando veio para esta terra, em forma de homem, o Senhor sabia, Senhor Jesus, das nossas fraquezas e das nossas debilidades, assim como o Senhor também, Pai, sabe, Pai, as nossas necessidades. Nós te pedimos agora, o Senhor chamou um chamado, Senhor, e sabemos que não é fácil, porque o Senhor disse que por amor de Ti, Senhor, nós sofreremos muitas coisas, mas que tenham bom ânimo, que nós levarmos este amor, Senhor, que o Senhor nos ensinou. Pai, eu te peço, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, que o Senhor guarde o nosso coração, para que nós não percamos, Senhor, este amor verdadeiro, esse primeiro amor, a qual o Senhor falou ali, Senhor Jesus, sobre este primeiro amor. Pai, eu peço neste momento, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, que nós não venhamos nos enganar, Senhor, mas que nós possamos saber que é o Senhor falando conosco, porque o Teu Espírito testifica aquele que é seu. Pai, eu te peço, guarda no Senhor, neste dia chamado hoje, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e um ótimo dia chamado hoje.